Bom, essa história que eu tenho é muito interessante, até porque ela é inusitada, porque eu não estava falando de dublagem, estava no interior do Ceará, na casa do meu pai, fomos a um churrasco, e estava todo mundo conversando, batendo papo e tal, e não se falou de dublagem, o papo era outro. De repente o garotinho, filho de uma das pessoas que estava ali próximo a gente, chegou e disse pro pai: pai, esse daí é a voz do Ike de Fênix. Eu olhei para o lado, estranhei aquilo e falei: como que você sabe? Ele disse: é só ouvir a sua voz que é o Ike de Fênix, não é? Eu falei: com certeza é. Mas fiquei impressionado com a história, porque a gente não estava falando de dublagem. Quando você fala em dublagem, de repente você está conversando sobre dublagem, eu sou dublador e tudo mais, você até aproxima as pessoas, então eles tentam adivinhar quem que você faz, ou pergunta quem você faz, ou é fã de alguma coisa. Nesse caso, a gente não falava de dublagem, então é muito interessante. O que eu senti no começo da série foi uma coisa assim: bom, eu tenho que fazer esse trabalho como profissional, como dublador, mas eu não gostava porque eu achava ele muito violento, ele muito sem sentimento, né? Quer dizer, pelo menos ele não demonstrava isso. Com o decorrer dos episódios, foi acontecendo justamente essa transformação, porque o irmão dele é muito sensível, o Shun é muito sensível. Então ele foi sentindo, ele foi assimilando aquele amor que o irmão dele tinha por ele, não é? E isso foi transformando ele. Apesar de que ele teve que manter aquela postura de mal, aquela postura de cavaleiro invencível, aquele cavaleiro que não pode dar o braço a torcer e tudo mais. Então ele tem essa capa, essa máscara, mas no fundo ele é um cara bom. Tanto é que em vários momentos ele se modifica para ajudar um ou a outro, não é? Apesar de que em alguns momentos eu acredito que ele seja muito violento, o que para mim é um pouco estranho, mas dentro do conjunto, né, da proposta da obra, eu acho um personagem super interessante por ter essa vamos dizer assim, essa versatilidade, né, no sentimento dele, nas coisas que ele demonstra. Mas em vários momentos ele realmente dá o braço a torcer e consegue mostrar que ele tem um bom coração. Tá respondido? Eu acho que na verdade a influência vem do Shiryu, né? De quem concebeu a obra. A minha voz, na verdade, ela vai ao encontro do que eu vejo na imagem, de como o personagem foi concebido. Eu empresto minha voz para o Shiryu. Acho que todos os méritos têm que ser para o Shiryu, não para minha voz. Tem como não se emocionar com uma atitude dessas, né? Eu não sei se eu teria tanta coragem, né, de me cegar por amizade, mas sem dúvida nenhuma a amizade para mim é o sentimento mais forte e ao qual eu dou a maior importância. Como dizem, né? Parente a gente não escolhe, mas amigo a gente escolhe. Então nada como ter um amigo de verdade, nada como preservar, cultivar a amizade. Então eu me identifiquei muito com a atitude dele, mas confesso, não sei se eu teria tanta coragem. Mas também, né, eu não sou o Shiryu. Acho que as principais lições que Saint deixa ou deixou para essas gerações de fãs, de aficionados do anime, principalmente o companheirismo, a amizade, a fidelidade aos seus ideais
e principalmente aos seus amigos. Esta obstinação em lutar para obter alguma coisa, não desistir de um ideal, isso acaba fortalecendo e fortaleceu toda essa geração de fãs que foram criados assistindo Saint Seiya. Eu às vezes recebo cartas ou e-mails de fãs que falam da importância de Saint Seiya para a vida de cada um. O que eles aprenderam, o que eles acabaram construindo para a sua própria vida. Teve um garoto que chegou a dizer que muitos dos valores que ele tem hoje como ser humano, como pessoa, que ele poderia ou deveria ter tido na própria família e não teve, Saint Seiya, através do desenho que ele assistia na televisão, enfim, acabou trazendo para ele valores que até hoje ele carrega com ele. E os valores são lealdade, amizade, como já disse, essa obstinação em lutar pelo que se acredita, lutar pelos seus sonhos, sem desistir jamais, sem esmorecer e ir até o final. Eu acho que a maior lição de Saint Seiya é o companheirismo. Eles lutam uns pelos outros e não existe um objetivo pessoal, único, egoísta. Ao contrário, é sempre um objetivo geral do grupo e é sempre um desejo. Eles sabem que a união, nesse caso, faz a força. Que eles têm que lutar por aquele objetivo, que todos serão recompensados por isso e será um benefício para todos. Às vezes o próprio personagem, no caso o Yoga, ele não vai tirar um proveito pessoal disso, mas não é o que é colocado em questão. O grande proveito é a prova da amizade e o amor e o carinho que um amigo sente pelo outro em todas as aventuras. Eu acho que essa é a principal mensagem que a série toda passou para os fãs e fez e faz com que seja um grande sucesso entre os jovens todos e essa geração que está chegando aí e está assistindo também. Quando eu dublei o Yoga pela primeira vez, eu fui aprendendo com ele, com a personalidade dele, como imprimir essa característica e essa característica de personalidade. O Yoga é mais tímido, é menos ostensivo, ele aparece menos, ele é muito discreto. Chego a dizer que ele é até um pouco triste. Dificilmente você vê o Yoga sorrindo ou contente. Ele tem para ele o destino de vencer e de lutar e de chegar até onde ele quer. E isso tudo na voz eu sempre procurei passar essa contenção. Ele é muito tímido, eu diria, né? Ele é mais sereno, a voz dele é mais suave, ele não se exaspera, a não ser nos momentos de luta e nos gritos de guerra, quando ele fica furioso, então todo esse cosmo dele se expande e ele se torna o Yoga de cisne que a gente conhece, né? Eu acho que são 10 anos, me parece, de diferença entre uma coisa e outra. Nós, como seres humanos e como profissionais, amadurecemos muito. Envelhecemos, né? Amadurecemos e passamos a adquirir certas técnicas e conhecimento da profissão e da arte de interpretar, da arte de dublar, que talvez não tivéssemos antes pelo pouco tempo de trabalho ou de carreira. Eu acho que com essa redublagem estávamos mais, não capacitados, mas conhecendo melhor o personagem e, sobretudo, sabendo da importância e da ligação que os fãs de Cavaleiros do Zodíaco dão a esse trabalho. Então fizemos com mais carinho, com mais atenção, com mais cuidado e, sobretudo, com mais amor, para que o trabalho pudesse, através de nossa voz, pudesse alcançar os milhares de fãs que gostam de Cavaleiros do Zodíaco e que pudesse também corresponder a esse carinho que a gente tem recebido ao longo desses anos todos dos fãs de Cavaleiros do Zodíaco, que são sempre cartas e telefonemas e sempre nos tratam com muito carinho, com muito respeito, e isso é uma conquista não só da série, mas principalmente de todos os profissionais envolvidos na dublagem de Cavaleiros do Zodíaco. Acabou se tornando um clássico e a gente, de certa forma, é responsável por ter tornado esse desenho um clássico também no Brasil. Eu conheci o Ezio era um grande dublador, ele me dirigiu várias vezes, a gente trabalhou muitas vezes juntos na estante.
Para falar a verdade, eu tentei relembrar muito das coisas que eu fiz na primeira dublagem. Então eu não dublei junto com ele na época, mas eu lembro da emoção que eu tinha colocado. Então você busca aquela mesma emoção e tenta melhorar. Então eu acho que o trabalho agora ficou melhor nessa nova dublagem, porque a gente conhecia melhor um pouco a história. Ah, não, de maneira alguma. Eu acho que o mais importante é você manter a fidelidade do personagem. Eu acho que eu tento fazer isso com muito esmero, sem afetar a criação, que é um grande lance para a polêmica do desenho, para vocês conversarem, para vocês descobrir realmente como que é esse cavaleiro. E na verdade, muitos fãs falam que na verdade o Shun é o cara que tem maior poder, só que ele não utiliza esse poder porque ele não gosta de luta, ele não gosta de briga. Então isso é muito compensador. E é sempre bom deixar uma intriga no ar, né? Porque é sempre motivo de discussão pra gente conversar e falar com vocês. Olha, eu fico muito satisfeito porque Cavaleiros realmente é uma das coisas que eu mais gosto de dublar. Tem todo um lado pessoal da primeira dublagem lá de 94, então é uma série que me acompanha aí já há mais de 10 anos. Então é um grande prazer poder continuar fazendo Seiya, ter refeito os 114 episódios e saber que vem mais coisas aí. E acho que é uma conquista, tanto dos profissionais que participaram do trabalho, quanto dos fãs. É uma conquista brasileira a gente conseguir manter esse mesmo elenco por tanto tempo. Mostra a força que a gente começa a perceber que o povo brasileiro tem. Quer dizer, a gente conseguiu fazer diferente do que no Japão. Quer dizer, lá mudou todo mundo e aqui a gente conseguiu manter o mesmo elenco. Isso é fantástico, é uma conquista. Uma conquista nossa e uma conquista dos fãs. Então é um grande prazer continuar fazendo esse trabalho. Tem um pouco disso, tem um pouco de tudo, na verdade. São 10 anos de experiência. Nesses 10 anos, quer dizer, além de... Quando eu vim dublar novamente os 114 episódios e a saga de Hades, além de eu já conhecer a série, de eu já ter feito isso, eu tenho 10 anos de experiência a mais. Eu tenho uma temporada de dublagem no Rio de Janeiro, onde eu dublei Herbert Richards, VTI, Delarte, enfim, os melhores estúdios, contracenando com os grandes dubladores do país. Conheci muita gente bacana, então ali já foi um upgrade na minha carreira e no meu trabalho de ator em dublagem muito grande. Na sequência eu chego em São Paulo novamente e faço Escola de Arte Dramática da USP. Foram mais 4 anos estudando teatro, estudando atuação. Então tudo isso influencia diretamente no resultado do meu trabalho hoje. Não só no Seiya, mas em tudo que eu continuo fazendo hoje. Eu acho que meu trabalho está mais maduro, está mais simples, que eu acho que a simplicidade que ela cita aí nessa pergunta é um fator primordial para a gente alcançar a qualidade. Então acho que tem um pouco disso tudo. Mais experiência, mais maturidade, mais conhecimento. Eu acho que isso tudo traz o resultado que a gente chegou ali. Bom, eu costumo dar... Quando as pessoas me perguntam, até o meu filho, que é fã desde os 6 anos de idade, levava os colegas dele lá para casa, dizendo: meu pai é o Ikki de Fênix. Eu dava o golpe e eles diziam: parece. Falavam não para mim, pro meu filho depois: parece, mas não é não. Então eu sempre dou o golpe do Ave Fênix, mas eu vou dar 2 golpes aqui porque vai ser bem mais interessante. Então vamos lá. Primeiro é Ave Fênix! E o segundo é Golpe Fantasma de Fênix! Então vamos lá.
Cólera do Dragão! Tem dois, né? Mas o mais famoso dele. Vamos lá, então. Pó de Diamante! E tem também... Execução Aurora, Ataque! Então lá vai. Corrente de Andrômeda! O Me Dê Sua Força Pegasus, eu acho que é o grito mais conhecido, que foi o primeiro a ficar famoso e tal, mas eu gosto mais de fazer o Meteoro de Pegasus. Eu não sei porquê, mas eu acho, principalmente nessa nova fase, o Meteoro sai mais forte, mais potente. Mas o Me Dê Sua Força Pegasus tem esse lado especial de ter sido o primeiro grito conhecido, que é Me Dê Sua Força Pegasus! Que eu e meu pai demoramos até chegar nesse formato. E o Meteoro de Pegasus, que na primeira versão era Meteoro de Pegasus! Na atual versão é Meteoro de Pegasus!